Eu não costumo ouvir vozes, nunca ouvi, mas naquela noite eu ouvi, e foi isso que salvou a minha vida. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou e você nem percebeu? Às vezes, o livramento vem como um atraso, uma sensação estranha, ou até uma voz que ninguém mais escuta. Hoje, você vai ouvir o testemunho de um jovem que ouviu algo que mudou completamente o rumo da sua vida. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. E talvez essa seja a voz que você estava precisando ouvir. Era para ser só mais um sábado qualquer. Aquela velha rotina, amigos chamando no grupo, churrasco marcado, estrada conhecida, tudo certo. Céu limpo, combustível cheio e eu indo sem pensar muito, como quem só quer fugir um pouco da realidade. Mas naquela noite tinha algo estranho no ar. Eu senti, mas ignorei. Eu não estava orando como antes. Para ser sincero, fazia tempo que minha fé estava adormecida. Eu cresci ouvindo sobre livramentos, sobre Deus falando, sobre sinais. Mas eu já não tinha mais certeza se Ele ainda falava comigo, ou se algum dia tinha falado. Só que quando eu entrei naquele carro, tudo começou a mudar. Foi no meio da estrada, sozinho, sem rádio, sem barulho. Eu estava pensando em nada. Quando ouvi claramente dentro do carro, "Volta!", eu congelei. Sabe aquela sensação de arrepio no corpo inteiro, como se algo invisível tivesse sentado no banco do passageiro? Na hora eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Mas aí veio de novo, mais firme, mais pessoal. "Mateus, volta agora." Meu coração disparou. O volante começou a tremer nas minhas mãos. Ou talvez fosse eu tremendo. Olhei pelo retrovisor. Ninguém. Mas aquela voz, ela me atravessou, como se soubesse exatamente o que ia acontecer se eu não obedecesse. E foi ali, naquela estrada deserta, entre o medo e a dúvida, que eu tive que decidir: continuar ou voltar. "Volta! Mateus, volta agora!" Essas palavras ecoavam dentro de mim como um trovão silencioso. E o mais estranho é que a estrada estava completamente quieta. Nenhum carro passando, nenhuma alma viva por perto. Só eu, Deus, e aquele silêncio que gritava mais alto do que qualquer som. Segurei o volante com força, como se isso pudesse me segurar a lógica. "Cara, você tá ficando doido. Isso é só cansaço." Mas meu coração sabia que aquilo não era da minha cabeça, era diferente de tudo que eu já senti. Não era medo, era um peso espiritual, uma urgência que me esmagava o peito. Acelerei mais um pouco tentando fugir da sensação, mas aí veio de novo. "Mateus, você precisa voltar agora." Engoli seco, soltei um meio riso nervoso e falei alto dentro do carro. "Tá bom, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Eu não estou entendendo nada. Por que eu ia voltar? Tá tudo certo, tudo bem, né?" Mas não veio trovão, nem visão, nem anjo na estrada. Só aquela mesma voz, firme, calma, impossível de ignorar. "Volta, pela última vez, volta." E então, algo que eu nunca vou esquecer. Minha mão começou a tremer. O volante parecia escorregar dos meus dedos suados. E foi ali, no meio do desespero silencioso, que meu celular vibrou. Peguei com a mão trêmula. Era uma mensagem da minha mãe. "Filho, tô orando. Deus mandou eu me levantar agora. Tá tudo bem com você?" Na hora, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Minha mãe, orando. Naquela hora, ela nem sabia para onde eu ia. Aquilo foi o empurrão que faltava. Reduzi o carro. Estacionei no acostamento. E ali, sozinho, no escuro,
Eu desabei. Deus, se é o Senhor, me perdoa. Eu tô aqui tentando fugir da minha vida, tentando esconder a minha fé, e mesmo assim, o Senhor ainda fala comigo? Comecei a chorar como criança. Me sentia pequeno, sujo, orgulhoso, mas ao mesmo tempo abraçado. Como se aquela estrada vazia fosse o lugar exato onde Deus queria me encontrar. Respirei fundo. Liguei o pisca-alerta. Dei meia volta. E naquele instante, o que parecia covardia virou obediência. Voltar nunca pareceu tão difícil. Cada quilômetro em sentido contrário me esmagava por dentro. O caminho que eu fazia com pressa agora parecia lento, arrastado, como se o próprio tempo tivesse parado para me fazer pensar. Eu ainda estava confuso, assustado, mas no fundo, algo me dizia que eu tinha feito a coisa certa. O silêncio no carro agora era diferente. Não era vazio, era cheio de algo. Presença, paz, peso. Peguei o celular e liguei para minha mãe. A voz dela atendeu na hora, trêmula. Filho, graças a Deus. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Deus me acordou. Eu estava dormindo, mas ele me disse, ora pelo teu filho agora. Eu não consegui responder, só chorei, em silêncio. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu ouvi uma voz, mãe, me mandando voltar. 3 vezes. Ela ficou quieta do outro lado. Depois disse baixinho, ele ainda fala, filho. Ele ainda fala com quem se esqueceu como ouvir. Mal sabia eu que o verdadeiro impacto ainda estava por vir. Cheguei em casa já tarde da noite, meu corpo cansado, mas minha alma em guerra. Sentei no sofá e fiquei ali, tentando entender o que tinha vivido. Foi quando o celular tocou de novo. Era o Lucas, um dos amigos que ia estar no churrasco. Atendi rindo. E aí, mano? Eu dei pra trás, véi. Voltei no meio do caminho. Depois eu te explico. Mas ele não riu. A voz dele estava diferente. Mano, você tá bem? Tô. Por quê? Pausa. O Rafa. O carro dele foi atingido por um caminhão, naquela curva perto da Ponte Velha. A gente passou por ali minutos antes. Ele morreu, Mateus. Naquele momento, o chão sumiu. Eu não consegui falar. A respiração falhou. A visão escureceu. Era para eu estar ali. Aquela curva, aquela hora, aquele caminho, a mesma estrada, o mesmo trajeto, o mesmo destino. A diferença? Aquela voz. Me levantei cambaleando. Fui pro quarto, me ajoelhei no chão e pela primeira vez em muito tempo, eu orei. Deus, obrigado. Eu não merecia. Eu não estava te ouvindo, mas o Senhor ainda estava me chamando. E ali, chorando no escuro do meu quarto, eu entendi. A voz que me mandou voltar não me salvou só da morte. Ela me salvou de mim mesmo. Era como se tudo que eu tinha segurado por tanto tempo desabasse de uma vez. Deus, me perdoa. Eu não sei nem como cheguei nesse ponto. Eu achava que era forte. Achava que sabia o caminho, mas o Senhor me mandou voltar, porque eu já estava longe demais. Então, comecei a chorar de um jeito que eu nem lembrava que era possível. Não era só tristeza, era vergonha, era arrependimento, era alívio. Chorei por mim, pelo Rafa, pela segunda chance que eu recebi e que ele não teve. Naquela madrugada, Deus me quebrou. Mas foi o tipo de quebrar que reconstrói. No dia seguinte eu voltei para a igreja. Me sentei no banco, lá atrás, onde ninguém me via. Mas pela primeira vez em anos, eu ouvi a palavra como se fosse para mim. E era. O pastor disse no final, tem gente aqui que quase perdeu a vida essa semana, mas Deus mandou voltar, porque ainda tem plano. Eu chorei de novo. E ali, sem ninguém saber o que tinha acontecido comigo, eu fiz uma oração silenciosa. Deus, dessa vez eu não vou mais embora. Pode continuar falando.
que agora eu aprendi a escutar. Depois daquele dia tudo mudou, não da noite para o dia, mas aqui dentro algo virou. Passei a ver as coisas de outro jeito. Comecei a valorizar coisas que eu tinha esquecido. Um café com meus pais, a Bíblia aberta no canto da sala, o silêncio da madrugada, onde agora eu ouço mais do que antes. Mas o que mais me marcou é que Deus me chamou quando eu estava longe, quando eu estava frio, distraído, indiferente, e Ele não gritou, Ele sussurrou, porque Deus não força ninguém, mas Ele insiste e Ele ainda fala, às vezes por uma voz, às vezes por um atraso, às vezes por um vídeo como esse. Senhor, será que alguém está me ouvindo agora como eu te ouvi naquela estrada? Será que tem alguém que está prestes a seguir por um caminho que não vai ter volta? Se tiver, então essa história não foi só sobre mim, foi sobre você também. Talvez você tenha se afastado, assim como eu me afastei. Talvez esteja vivendo no automático, achando que está tudo bem. Mas lá no fundo, algo está gritando por dentro. Você sente que algo está errado, mas não sabe o quê. Você escuta todo mundo, menos aquele que te criou. Hoje pode ser a noite do seu retorno, e eu não estou falando de religião, estou falando de vida, de salvação, de alma. Então faz uma coisa, fecha os olhos por um segundo, só um segundo, e pergunta com sinceridade: Deus, o Senhor ainda está me chamando? Se a resposta vier, não resiste. Dessa vez, volta. Aquela voz ainda ecoava na minha cabeça. Volta. Ah, mas eu seguia em frente, firme no volante, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça, só cansaço, só imaginação. Para, cara, que besteira, eu murmurei para mim mesmo. Vai dar tudo certo, é só mais um rolê com a galera. Mas a verdade, meu peito estava apertado. A estrada que sempre me pareceu tranquila agora parecia mais escura, mais pesada, como se cada metro adiante me afastasse de algo sagrado. Olhei no retrovisor, como se esperasse ver alguém me seguindo. Nada. Só o vazio da noite e aquele barulho abafado do motor, que de repente parecia longe. Volta! A voz veio de novo, mais forte agora, como se estivesse dentro do carro, como se fosse mais real que o asfalto sob os pneus. Engoli seco. Pensei nos meus amigos. Se eu voltasse, o que iam dizer? Vão rir de mim, vão me zoar. Virou crente de novo? Vão dizer. E o combustível? Dava mal para ir e voltar. Eu sabia. Eu tinha calculado antes de sair. Se eu voltasse agora, nem chegava em casa. Mas tinha algo maior que o orgulho me pressionando. Era como se minha alma tivesse começado a suar frio. Minhas mãos tremiam no volante. Deus, o que está acontecendo? Sussurrei, quase sem voz. Por que eu estou sentindo isso? De repente, sem nem perceber, meus olhos começaram a encher de lágrimas, o coração batendo forte, a garganta travada. Eu friei o carro no acostamento de forma brusca. Faróis baixos, mãos no volante, respiração pesada. E uma lágrima caiu no meu colo, sem eu saber de onde tinha vindo. Eu não estou entendendo nada. Comecei a chorar. Não era tristeza, era pressão, peso, presença. Era como se o próprio céu tivesse se inclinado sobre mim, como se Deus estivesse dentro daquele carro, implorando em silêncio para que eu obedecesse. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo que não dava para explicar. Não era medo, era um aviso, uma escolha, e eu sabia que ela mudaria tudo. Ali, parado no acostamento, com o motor ainda ligado e os faróis cortando o escuro da estrada, eu chorei como uma criança. Não tinha mais argumentos, não tinha mais resistência. Volta. De novo, como uma ordem suave, mas impossível de ignorar. Limpei o rosto com a manga da camisa, respirei fundo e falei em voz alta. Tá bom, Deus, tá bom. Eu vou voltar. Eu não entendo, mas eu vou obedecer.
Coloquei a mão no câmbio com o coração pesado. Dei ré com cuidado. Olhei o espelho. Vazio. E ali, no meio da estrada, fiz a curva que mudaria tudo. O caminho de volta parecia outro. A escuridão agora parecia mais densa. A estrada mais longa. Mas dentro de mim, uma paz estranha, quase contraditória. É como se o Senhor tivesse me puxado de um lugar sem volta, murmurei. Foi quando, poucos minutos depois, ouvi um som, um estrondo abafado, um brilho vermelho no céu noturno. Que isso? Me aproximei devagar. Meu coração começou a bater mais forte. Senti minhas mãos tremerem no volante. Na curva seguinte, os faróis do meu carro iluminaram a cena. Um carro capotado. Virado de lado, fumaça subindo, pedaços espalhados no asfalto. Meu peito travou. Não, não pode ser. Estacionei o carro no acostamento e saltei. Aproximando devagar, reconheci a cor. O modelo. Era o mesmo carro que meus amigos tinham ido. O mesmo carro que eu estaria se tivesse continuado. Deus do céu! Gritei. Corri até o local. Pessoas já estavam ligando para a emergência. Tinha quatro dentro. Alguém gritava. Um não responde. Cadê o outro? Foi ali, parado naquele asfalto frio, com o cheiro de gasolina no ar, que eu percebi. Se eu não tivesse voltado, eu teria morrido naquela curva. Comecei a tremer. Coloquei as mãos na cabeça, olhei para o céu e falei num tom de desespero, misturado com reverência. Deus, o que foi isso? Porque o Senhor me livrou, logo eu. E mais uma vez, o silêncio. Mas agora era diferente. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio da presença de Deus. Cheio de propósito, cheio de misericórdia. Ali, no escuro da estrada, cercado de sirenes e perguntas, eu entendi. Obedecer à voz salvou minha vida. A sirene da ambulância cortava o silêncio da madrugada. As luzes vermelhas piscavam na escuridão como um alerta do céu. Eu fiquei ali, parado, sem saber se chorava ou vomitava. O corpo tremia inteiro. Me aproximei do carro destruído. Era ele, sem dúvida, o carro do Rafa. O mesmo que eu ia entrar, se não tivesse escutado aquela voz. Senhor, por quê? Sussurrei. Por que eu? Por que agora? Um dos bombeiros passou por mim apressado, mas me lançou um olhar breve. Ele deve ter visto meu estado, porque parou. Você conhecia eles? Ele perguntou com a voz firme. Sim, eu ia com eles, mas... Engasguei. Eu voltei. Ele me olhou mais sério agora. Voltar salvou sua vida, rapaz. Virei o rosto para o carro. Um dos rapazes estava sendo colocado numa maca, o rosto coberto. Não! Gritei. Quem é? É o Rafa. Um dos socorristas olhou para mim com compaixão. Tinha um que morreu na hora. Um está em estado grave. Outro saiu andando, mas está em choque. E o quarto... Ele pausou. O quarto era para estar aqui. Era você? Meus olhos encheram de lágrimas. Eu balancei a cabeça. Eu era o quarto. Me ajoelhei ali, no acostamento. A dor, o medo, a gratidão, tudo misturado num turbilhão impossível de conter. Era como se Deus estivesse me mostrando, com detalhes, o que Ele me livrou de ver, ou de sentir, ou de não voltar mais para casa. Vi o Rafa, coberto. Senti o mundo girar. Deus, por que ele? Por que não eu? E nesse momento, ouvi uma voz diferente, não audível, mas dentro de mim. Algo que queimava no meu peito. Porque você ainda precisa contar o que viu. Fiquei mudo, engasgado com a própria alma. Um dos sobreviventes, o Dudu, me viu de longe no canto da estrada. Ele estava sendo amparado por um policial. Cara, ele gritou com a voz embargada. Você tá vivo? Fui até ele, trôpego, sem forças. Eu voltei, Dudu.
Eu ouvi uma voz. Eu não sei explicar, mas eu tive que voltar. Ele arregalou os olhos, como se entendesse mais do que devia. Era para você estar do meu lado, mano. Era para você. E ele começou a chorar. Nos abraçamos ali, na beira da estrada, entre o cheiro de óleo, fumaça e as perguntas sem resposta. Naquele abraço eu entendi que não era só minha vida que tinha sido poupada, era meu propósito que tinha sido ativado. Depois do enterro do Rafa, eu fiquei dias sem falar com ninguém. A casa estava silenciosa, a TV desligada, as redes sociais ignoradas, as mensagens acumuladas. Nada fazia sentido. Como é que a vida continua depois que a morte bate tão perto da sua porta? Eu olhava para o teto à noite e tudo que eu conseguia sentir era um vazio enorme. Um buraco onde antes havia barulho, distração, orgulho. Agora só restava o eco daquela noite e o som daquela voz. Volta. Mas não era só voltar o carro, era voltar para Deus. E essa parte doía mais do que eu esperava. Uma madrugada sem sono, eu me levantei, sentei na beirada da cama e falei em voz baixa com o coração doendo. Deus, se o Senhor realmente me livrou, então por que eu ainda me sinto tão perdido? Pausa. Eu devia estar morto, eu sei disso. Eu era o quarto. Era para mim ter ido com eles. Engasguei, senti aquele nó subir pela garganta de novo. Mas por quê? O que o Senhor quer de mim agora? Nenhuma resposta audível, nenhuma profecia, nenhum anjo aparecendo no quarto. Só silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que abraçava, que me quebrava e que me curava. Devagar. Levantei, meio sem saber porquê, e abri a gaveta. Lá no fundo, embaixo de algumas contas e papéis antigos, estava minha Bíblia, cheia de pó, marcada nas páginas que minha mãe costumava ler comigo. Sentei no chão da sala com ela no colo, sem ritual, sem ensaio, sem saber por onde começar. Abri aleatoriamente, e meus olhos caíram em Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meus olhos encheram de lágrimas. Era como se Deus estivesse me esperando naquela página. Ele não me salvou só da morte. Ele me salvou de uma vida longe dele. Naquele chão frio da sala, com a Bíblia no colo e o rosto molhado, eu me ajoelhei pela primeira vez em anos. E ali, com a voz embargada e o coração despedaçado, eu disse: Deus, eu tô voltando. Mas dessa vez, não só para casa, eu tô voltando para ti. Já se passaram alguns meses e ainda hoje, toda vez que passo por aquela estrada, me dá um aperto no peito. Mas não é mais medo, não é trauma, é gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por ter ouvido aquela voz. Gratidão por ter voltado no tempo certo. Muita gente me pergunta, você acha que foi coincidência? Não foi só intuição? Você não se arrepende de não ter ido? E eu olho nos olhos dessas pessoas e digo, eu ouvi Deus. Eu ouvi e obedeci. E por causa disso, eu tô vivo. Mas só sobreviver não é suficiente. Deus não me poupou só para continuar a mesma vida. Ele me poupou para viver uma nova. Um dia, enquanto orava no meu quarto, ajoelhado no mesmo tapete onde derramei tantas lágrimas, senti no meu espírito algo forte, quase como se Deus me dissesse, agora conta. Como assim, Senhor? Perguntei. Quer que eu conte o que aconteceu? Conta. Porque tem gente que ainda está indo naquela curva, tem gente que não está ouvindo a voz, e você precisa ser a voz que avisa antes do impacto. Fiquei em silêncio, respirei fundo e pela primeira vez não hesitei. Tá bom, Deus. Eu vou contar. Se essa história tiver que alcançar alguém, que alcance. Nem que seja uma alma, nem que seja uma vida. Foi aí que nasceu esse vídeo. Foi aí que nasceu esse chamado. Hoje eu entendo
O livramento não foi só para mim, foi para você também. Para lembrar que Deus ainda fala, ainda livra e ainda tem planos, mesmo quando tudo parece perdido. Então, se você está ouvindo isso agora, eu quero te dizer: não ignore a voz, não endureça o coração, não siga se afastando achando que está tudo bem, porque às vezes um simples volta pode salvar a sua vida. E se essa história chegou até você, não foi por acaso. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha com alguém que você ama, porque o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. E talvez essa história tenha sido o seu sinal. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.